Olá, você confere agora notícias que são destaque no Senado Federal. Os últimos 3 depoimentos da CPI da pandemia revelaram versões sobre a aquisição de vacinas contra a Covid-19 no Brasil e levantaram polêmicas sobre a cloroquina. Vamos conferir um resumo dos depoimentos do presidente da Anvisa, do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República e do gerente-geral da Pfizer na América Latina. Na terça-feira, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, negou interferência do governo Bolsonaro para aprovação ou não de vacinas. O chefe da Anvisa disse que participou de uma reunião no Palácio do Planalto em que uma médica teria defendido a mudança na bula da cloroquina. Confirmo de minha memória que estávamos lá o general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora Anísia Yamaguchi, havia um médico sentado ao lado dela, não me recordo o nome. Esse documento ele foi comentado pela doutora Anísia Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. E confirmou a posição de que não existem evidências de eficácia para o uso da cloroquina. Até o presente momento, no mundo todo, os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados, ou seja, placebo-controlados, duplo cego e randomizados. Então, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso na Covid-19. A reprovação da vacina russa Sputnik V pela Anvisa também foi tema do depoimento. Nos documentos recebidos, faltava o relatório técnico, que é justamente aquele que firma e mostra por que firmou a qualidade, segurança e eficácia. Não basta um atesto puro e simples. É preciso que todo aquele processo seja demonstrado de maneira que quem analisa ou investiga, investigação científica, possa cumprir as etapas e chegar no mesmo lugar. Isso não veio. Eu tenho aqui situação que eu reputo como muito mais grave do que a do vírus replicante, que é a questão da ausência dos estudos de toxicidade reprodutiva. E mais aproximadamente 12 ou 13 itens. Na quarta-feira, o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, foi à CPI para explicar declarações que fez à revista Veja de que houve incompetência no Ministério da Saúde e demora na aquisição de vacinas. Mas, no depoimento, ele se esquivou de culpar o então ministro da pasta, Eduardo Pazuello, e culpou a burocracia. Por que Vossa Senhoria considera que houve incompetência e ineficiência do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como afirmou a revista Veja? A revista Veja nomenclatura o ministro Pazuello a incompetência. Eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia. Acho que a burocracia, morosidade na tomada de decisões, que é característica da administração pública, é um problema nos casos excepcionais como a gente tem da pandemia. Queria dizer que vou cobrar a revista Veja, se ele não mentiu, que ela se retrate a ele. E se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Não cabe ao relator ou a qualquer membro dessa CPI ameaçar o depoente de prisão. Com todo o respeito, senhor presidente, com todo o respeito. Isso é abuso de autoridade, senador Renan. A senadora Leila Barros mostrou o áudio disponibilizado pela revista. Foi negligência ou incompetência? Incompetência. Outros senadores consideraram que Weingarten mentiu ao falar sobre a campanha publicitária "O Brasil não pode parar". Eu me recordo de um vídeo circulando, "O Brasil não pode parar". Eu não tenho certeza se ele é de autoria e de assinatura da SECOM. Eu não sei se ele foi feito por dentro da estrutura ou por algum circulou de forma orgânica. Eu não tenho essa certeza, posso confirmar para o senhor. Somente. O senhor
cuidou de tudo pessoalmente, inclusive convalescendo de Covid, como mesmo atestou em live com Eduardo Bolsonaro. Se depois desse depoente ele não sair daqui preso por estado flagrancial do artigo 342, essa comissão não vai ter condição de fazer qualquer outra coisa. Eu não sou carcereiro de ninguém. Eu sou um democrata. Se ele mentiu, nós temos no relatório como pedir o indiciamento dele, mandar para o Ministério Público para ele ser preso, mas não por mim, mas depois que ele foi julgado. O senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa de Weingarten e houve confusão. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento. A todo momento, querendo... Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização, a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Você é um vagabundo. No seu gabinete. Vagabundo. Você que é. Peraí, por favor. Isso aí, você que é. Quer aparecer, rapaz? Você que é. Quer aparecer, rapaz? Na quinta-feira, Carlos Murilo, gerente-geral da Pfizer na América Latina, disse que desde agosto do ano passado, a empresa fez ofertas de vacinas ao Brasil. O representante da Pfizer confirmou que após fazer essas ofertas sem respostas, a empresa enviou uma carta em setembro ao presidente Bolsonaro e a outras autoridades do governo, indicando interesse em chegar a um acordo. E confirmou também que 2 meses depois continuava sem resposta. Foi quando o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, entrou no circuito, como ele mesmo falou à CPI. No dia 9 de novembro, eu recebi um e-mail de nossa casa matriz. O e-mail indicava que o senhor Fábio Weingarten, do governo do Brasil, estava tentando procurar a nosso CEO global. Eu tomei esse e-mail, eu liguei ao senhor Fábio Weingarten. Ele me perguntou o status das negociações com o governo do Brasil. Eu comentei a ele as ofertas que teriam sido feitas. Ele me solicitou se eu poderia aguardar na linha. Eu comentei que sim. E logo ele me disse, senhor presidente Murillo, eu estou aqui com o ministro Guedes e o presidente Bolsonaro. Você poderia repetir o que me comentou? Eu repeti o que eu tinha comentado para ele, que nós tínhamos enviado as propostas, que estávamos nas discussões com o Ministério da Saúde sobre o potencial fornecimento de nossa vacina. O ministro Guedes perguntou o quantitativo ofertado, que foi o que eu comentei aos senhores. Ele indicou que o Brasil precisava mais quantidade. Eu respondi que nós vamos a continuar procurando fornecer o maior quantitativo possível. Sobre as cláusulas leoninas alegadas pelo governo para não assinar o contrato ainda em 2020, ele reafirmou que eram as mesmas oferecidas aos outros países. O primeiro contrato com a Pfizer para fornecimento de 100 milhões de doses só foi assinado em 19 de março deste ano. E um novo contrato de mais 100 milhões deve ser assinado nos próximos dias. Esse depoimento foi, sem dúvida, um dos mais importantes, né? Deixou absolutamente clara a negligência, o desleixo, a falta de interesse do governo federal, particularmente do Ministério da Saúde, de prover à população brasileira as vacinas necessárias para o enfrentamento à pandemia. Se nós analisarmos aqui as diversas propostas que foram feitas pela Pfizer, várias delas, por exemplo, tinham como sugestão, como garantia, não é, como proposta, 1,5 milhão de doses ainda em 2020. O Brasil começou a vacinar aqui no final de janeiro, com a vacina do Butantan. A Pfizer está dizendo aqui que só pôde avançar quando a legislação mudou. Isso é verdade? Nós podemos assinar somente quando as condições foram dadas.
Isso é importante deixar claro, porque há aqui uma tentativa de construir uma narrativa mentirosa. Esse Senado Federal teve um papel preponderante. Vossa Senhoria declinou aqui a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, que chamou para si essa mediação, teve participação, salvo engano, de outros senadores, aqui senador Randolph, e que possibilitou que o Parlamento brasileiro aprovasse essa norma para que pudesse, então, permitir o governo assinar com a Pfizer. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai depor na terça-feira na CPI da pandemia. Senadores querem que ele explique a condução da diplomacia brasileira durante a pandemia até o momento em que ele esteve no cargo. A relação do Brasil com a China deve ser um dos pontos mais questionados pelos parlamentares da CPI. A convocação de Ernesto Araújo foi pedida pelos senadores Randolph Rodrigues, Alessandro Vieira e Marcos Duval. Os parlamentares argumentam que a postura de Ernesto Araújo no comando da diplomacia brasileira prejudicou as negociações com outros países e parcerias importantes para o enfrentamento da pandemia. Entre essas ações do ex-chanceler estão críticas a organismos internacionais como a OMS, o embate com a Embaixada da China no Brasil, que questionou um Twitter do deputado Eduardo Bolsonaro culpando a China pela pandemia, além de ter minimizado a situação do sistema de saúde brasileiro durante evento da Cúpula das Américas em março deste ano. The health system is of course under stress, but it's holding fine. The intensive care units, there's some shortage in some states, but overall the system is holding fine. Em audiência no Senado em março deste ano para falar sobre as ações do Ministério no enfrentamento à pandemia, Ernesto Araújo foi criticado pelos senadores e 7 deles chegaram a pedir que o ministro deixasse o cargo. O senhor realmente se sente possibilitado em continuar nesse cargo e reverter essa situação, sendo que o senhor é responsável pela cara do Brasil lá fora? E a nossa cara agora é a cara do Brasil, é de um país que está colocando o planeta em risco. Por favor, chanceler, põe a cabeça no travesseiro, pense com consciência. Faça um bem para o país. Saia do Ministério das Relações Exteriores. Vossa Excelência, com suas posições no passado, é um dificultador dessa relação. Portanto, aqui faço um apelo, com toda a humildade, um apelo para Vossa Excelência. Havendo número regimental... Renuncia à comissão parlamentar. Me perdoe, mas tem que fazer essa colocação em coro com os meus colegas, dizer que, por favor, saia do cargo para poder o bonde passar e a gente poder, de fato, abrir mais canais e melhorar a situação. Poucos dias depois e após 2 anos e 2 meses como ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo deixou o cargo. A convocação para depor na CPI da pandemia ganhou um reforço após o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que atribuiu ao Itamaraty as dificuldades que teve para negociar com a China insumos para a vacina. Eu tinha dificuldade, por exemplo, relações com a China. Eu tinha um Ministério de Relações Exteriores que eu precisava muito porque eu era dependente de insumos que estavam na China, insumos que eu tinha que trazer para dentro do Brasil. Então, era mais do que necessário que nós tivéssemos um bom diálogo com a China. Então, eu tinha dificuldade com o ministro de Relações Exteriores. Esse atraso do programa de imunizações, me parece que tem uma responsabilidade direta do Ministério das Relações Exteriores durante a gestão do ex-chanceler. É importante ouvir o ministro para entender o relacionamento do Brasil com outros países que são grandes fornecedores, seja de vacinas prontas, seja de insumos. Isso tem um impacto muito claro na disponibilidade de vacina para os brasileiros. Então, é uma oitiva relevante. Ele teve um papel preponderante na criação de dificuldades, de problemas no relacionamento do Brasil com países vitais para a questão do enfrentamento à Covid, especialmente as dificuldades com a China, que é um dos maiores produtores de insumos, inclusive de vacinas. O depoimento do ex-ministro Ernesto é um depoimento natural também, porque ele foi o ministro das Relações Exteriores, né, estabeleceu tratativas
com vários países quando das negociações com relação tanto à vacina quanto a insumos para a vacina. Então, houve ele, é algo natural. Na quarta-feira, vai depor na CPI da pandemia o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Esse depoimento já deveria ter ocorrido, mas Pazuello teve que passar por quarentena depois de ter tido contato com assessores que testaram positivo para a Covid-19. Desde que começou a pandemia de Covid-19, Eduardo Pazuello foi o ministro da Saúde que mais tempo ficou à frente da pasta. Foram 4 meses como ministro interino, mais 6 meses como ministro empossado. A convocação para ele falar à CPI da pandemia atendeu a 4 requerimentos. O primeiro do senador Eduardo Girão, depois outros 3 que foram anexados como correlatos, de Randolfo Rodrigues, de Alessandro Vieira e de Renan Calheiros. Os requerimentos registram que quando Pazuello assumiu o ministério, o Brasil estava com 15 mil mortes por Covid-19. Quando ele saiu, o número tinha passado para quase 299 mil mortos, pela primeira vez contabilizando mais de 3 mil mortes num único dia. O general do Exército, apresentado como especialista em logística, chegou ao cargo depois de que os 2 médicos que o antecederam saíram por discordarem do presidente Jair Bolsonaro em pontos como a utilização de cloroquina e a crítica ao isolamento social como medida de prevenção. Os requerimentos de convocação do ex-ministro registram ainda que, no fim de janeiro, o Supremo Tribunal Federal passou a investigar Pazuello pela crise sanitária em Manaus, onde internados com Covid-19 morreram asfixiados por falta de cilindros de oxigênio, enquanto o Ministério da Saúde distribuía 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina na cidade. Além da promoção de tratamentos ineficazes, os senadores que propuseram a convocação citam atraso e omissão para a compra de vacinas. A CPI da pandemia aprovou requerimentos na reunião de quinta-feira. Médicas que defendem o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19 vão prestar depoimento. E o Itamaraty terá que enviar informações à comissão sobre negociações envolvendo a obtenção do medicamento para o Brasil. A CPI da pandemia aprovou nesta quinta-feira 17 requerimentos. Entre eles estão convocações, convites e pedidos de informação. Vão ser ouvidas, por exemplo, a doutora Nise Yamaguchi, citada em depoimentos na comissão como defensora da alteração da bula da cloroquina para o tratamento da Covid-19. E Mayra Pinheiro, secretária no Ministério da Saúde, também apontada como defensora desse tratamento. Os senadores solicitaram cópia do contrato entre a Fiocruz e a AstraZeneca, e ao Itamaraty todas as informações, telegramas e documentos sobre a obtenção de cloroquina e hidroxicloroquina para o Brasil durante a pandemia, e pediram ao Google cópia de vídeos apagados em canais na internet. Também vai ser ouvida Jurema Werneck, representante do movimento Alerta, que consolidou dados sobre as mortes na pandemia. O senador Humberto Costa propôs que a CPI recomendasse ao Ministério da Saúde a suspensão de nota técnica sobre o uso de medicamentos do chamado kit de tratamento precoce, mas não houve acordo. Que nós façamos uma recomendação para que se suspenda essa nota técnica que faz a recomendação até que se conclua esse trabalho que o ministro disse que está sendo feito pela Conitec. Carece de competência científica, com todo respeitosamente, a CPI para fazer esse tipo de recomendação. Tem alguma coisa mais importante do que a Conitec falar, nesse momento, ela fazer, do que analisar a questão da cloroquina? O presidente da Conitec, esse sim, e eu quero que faça a convocação dele imediata para ele vir aqui, para que eu vote terça-feira e vamos trazê-lo aqui. Também não houve entendimento para convocar o diretor da Polícia Federal. Foram mais de 61 investigações da Polícia Federal que levaram 1.160 mandados de busca e apreensão, 12 prisões preventivas e 135 prisões temporárias contra suspeitos. Para ele poder vir aqui à casa, explicar o andamento dessas investigações, trazer alguns dados importantes para a gente poder alternar, como a gente suscitou nesses dias, poder alternar
alguém do governo federal, que eu disse que aprovo todos, dependendo de minha parte, e alguém dos estados e municípios. Palavra. Por favor, peça pelo menos licença. Eu estou lendo. Eu pedi, senador. Não. Votar. Eu queria dizer que o requerimento extra-pauta que Vossa Excelência traz, pela primeira vez na história das comissões parlamentares de inquérito, convoca um diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, é uma tentativa de convocar uma instituição respeitável do país para depor numa comissão parlamentar de inquérito. Transforma em convite, sem problema nenhum. Não, pode transformar em convite. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é uma coisa muito séria para Vossa Excelência pedir para colocar extra-pauta. Essa CPI é séria. Essa CPI deveria ser séria. É tão séria que ela já temos esse eu quero número que ela de seja séria. E nem para a convocação da procuradora do Ministério Público, Lindora Araújo. O relator leu uma mensagem do Procurador-Geral da República. Se a Lindora for convocada, será uma afronta ao Ministério Público, sem precedentes na história do Brasil. O Supremo, membros do Ministério Público, juízes serem convocados a prestar depoimento sobre a atividade fim, não pode. Os preços dos medicamentos não vão poder aumentar durante a pandemia neste ano e devem voltar ao valor de 1º de janeiro. É o que prevê uma proposta aprovada na quinta pelo Senado e que ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados. O projeto de lei impede o reajuste anual de medicamentos enquanto durarem as medidas de emergência em saúde pública em 2021. Além disso, os remédios que tiveram qualquer aumento este ano voltarão ao preço anterior. Entretanto, quem tiver feito a compra antes da publicação da lei não terá direito a reembolso. Na avaliação do relator, o setor farmacêutico pode suportar a falta de reajuste por não ter sido prejudicado pela pandemia. Não trata-se de congelamento de preço, não trata-se da lei de gravidade, trata-se de nós colocarmos um limite no teto da tabela CMED, que é estabelecido por uma comissão, que é a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamento, que é muito acima dos preços praticados pelo mercado. Está acontecendo, é uma demanda superaquecida em todo o mundo. E aí vem aqueles que querem se aproveitar e cobrar um medicamento num preço mais caro, até mesmo exorbitante, em função do desespero do enfrentamento da pandemia e, obviamente, das outras doenças que ficam, neste momento, no segundo plano, em função da prioridade da pandemia. Há uma pesquisa da revista Forbes, conhecida revista Forbes. As farmácias tiveram seus lucros consideravelmente aumentados com a pandemia. A indústria farmacêutica do Brasil é uma das 10 mais lucrativas do mundo, com margem de lucro de 22,78%. São 14 milhões de brasileiros desempregados no país, muitos deles sofrendo muito mais em razão disso, que estão aí sem ter recursos para comprar remédio. Ora, nós devemos reconhecer que as farmácias devem dar a sua contribuição social também, mas só querem lucro. Esse abusivo lucro muito superior à inflação. A compra de remédios atualmente no Brasil ela não é uma opção, mas é uma necessidade do consumidor. Portanto, nós temos que defender dos mecanismos de abusividade praticados por empresas que já tiveram lucros exorbitantes, né? Nós vimos aqui que, no Brasil, os reajustes estipulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos não incidem diretamente sobre os preços dos medicamentos, mas sobre um teto de preços que é distante da realidade. Particularmente, sou um adepto do livre mercado. Acho que a conta sempre chega para o trabalhador. Esse aumento vai vir lá na frente. E hoje é remédio, amanhã é alimento, é plano de saúde, e a gente vai trabalhando com congelamentos, tabelas, experiências que deram errado no passado, que a gente deve aprender com os nossos erros. Eu também sou a favor do livre mercado. Acontece que o livre mercado, ele é uma tese importante para baratear produtos. Então, livre mercado significa muita gente produzindo tudo, uma bela e grande concorrência e os preços caindo, que inclusive garante não só
o livre mercado, a livre iniciativa, né, e os contratos, os negócios e os empregos. Agora, falar em livre mercado diante de um belo cartel, isso não é democrático nem justo. Isso não é nem oligopólio, isso é um grande cartel onde os donos esses fabricantes internacionais sempre foram muito grandes e ricos. Agora, os genéricos também, que era uma opção para baratear medicamentos, montaram, por sua vez, também um cartel com teto e o consumidor que se dane. O plenário também aprovou uma proposta que possibilita a redução de tarifas de energia elétrica por 5 anos. O texto prevê o reembolso ao consumidor, pago com recursos de tributos recolhidos indevidamente pelas distribuidoras, pela criação da conta de redução social temporária de tarifa. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. A ideia do senador Messias de Jesus, a quem cumprimento, esse nobre e ilustre colega, lá de Roraima, região norte, ele teve uma brilhante ideia quando viu a possibilidade da gente poder ajudar o consumidor brasileiro, especialmente os consumidores de estados onde o custo do quilowatt-hora é muito alto, não é? Para que a gente pudesse trazer uma redução de custos nos próximos 5 anos. Isso é fundamental. Sem corrigir, esse valor hoje passa de 50 bilhões de reais. Corrigidos aí, isso deve aumentar um valor significativo. Isso distribuído de forma, não é, equitativa em termos de desconto nas contas de energia elétrica, tenho certeza, vai ajudar uma população que passa por dificuldades. Na terça, senadores aprovaram um projeto que torna o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, uma política pública permanente. O PRONAMP empresta dinheiro às empresas pequenas com juros reduzidos e tinha sido criado como uma medida emergencial durante a pandemia de Covid-19. O projeto aguarda a sanção do presidente da República. E na quarta, foi aprovada a criação de fundos filantrópicos emergenciais para minimizar os impactos decorrentes de calamidade pública. Esses fundos não podem ter fins lucrativos. Sem burocracias, eles devem arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas para programas de interesse público em situações de calamidade. A proposta seguiu para análise dos deputados. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.